Olá, depois de um pequeno recesso, estamos de volta. César viajou bastante, tirou férias, teve muito trabalho. A gente ficou um pouquinho ausente, mas estamos voltando com o episódio 16 do Negócios do Jogo. Hoje a gente vai falar sobre direitos de TV, mas vamos falar sobre direitos de TV por um outro ângulo, o ângulo das marcas, especialmente as marcas anunciantes. Vamos falar um pouquinho de patrocinadores, mas vamos falar um pouco de anunciantes. César, muito bem-vindo. Dê o seu alô aos seus telespectadores, espectadores, leitores e ouvintes. Olá, pessoal. Fala, Rafa, tudo bem? Bom, bem-vindo a todos aqui que vão nos acompanhar essa conversa hoje. De fato, um tempinho fora. Mas é isso, para oxigenar também a cabeça de todo mundo, rever os episódios antigos. Vamos começar aqui a falar de direitos e marcas, que esse é um tema interessante que eu acho que o mercado não está trabalhando por enquanto. Vamos lá, Cezão, para começar, vamos fazer uma recapitulação do que tem acontecido no mercado nos últimos anos. A gente vai ser super sucinto para a gente conseguir entrar, de fato, no tema de hoje, que são marcas parceiras e anunciantes. A gente vai viver, a partir de 2025, algo super inédito no futebol brasileiro, falando de campeonato brasileiro, nos últimos 20 anos, pelo menos. Nós vamos ter mais de um parceiro de mídia, certo? Nós vamos ter a Rede Record, nós vamos ter o YouTube com a Cazé TV e nós vamos ter a Amazon. Isso muda muita coisa, isso traz um pânico para o mercado. E como um lema estratégico do Negócios do Jogo, a gente busca analisar e criar os nossos conteúdos sempre sentando na cadeira ou no máximo de cadeiras possíveis desse ecossistema. Então a gente vai falar um pouco da situação do clube, vamos falar um pouquinho dos parceiros de mídia, do fã, do torcedor, e hoje nós vamos falar também das marcas anunciantes. Vou lançar a bola o mais redonda possível para você matar no peito e dar suas primeiras opiniões, tá? Eu sempre defendi e defendo a fragmentação inteligente das transmissões, o que é bem diferente de fragmentar por fragmentar, e o meu ponto crucial sempre foi a negociação das janelas de exibição, ou seja, quantos jogos vão para um, quantos jogos vão para outro, e, acima de tudo, quais jogos vão. Não é uma decisão unilateral do parceiro de mídia, ao contrário, é uma decisão do dono do campeonato, que, lamentavelmente, a gente ainda não tem o guardião do campeonato, o guardião da marca Campeonato Brasileiro. Então, essa é um elogio e uma crítica. Do ponto de vista do torcedor, o grande pânico hoje me parece ser onde o torcedor vai assistir e como ele vai sofrer ou não buscando onde o jogo do seu time vai passar. Do ponto de vista dos parceiros de mídia, a grande questão sempre foi poder pagar os direitos e ganhar dinheiro com a venda de anúncios. Me parece que isso aqui está meio encaminhado e vai ser o nosso tema de hoje. Do ponto de vista dos clubes, lamentavelmente, sempre foi aumentar a sua fatia do bolo e não aumentar o bolo. Não necessariamente aumentar o bolo, que é um ponto que eu queria que você criticasse, porque eu tenho a minha crítica depois, e eu tenho lido e visto muito sobre esse tema. Fragmentou, temos hoje 4 parceiros, mas não aumentou o bolo, ou vai ficar praticamente igual o valor. Aí eu passo a bola para você com uma pergunta, para você falar sobre tudo, mas eu deixo essa pergunta de trás para frente. Mas quem disse que tem que aumentar efetivamente em toda a janela? Qual é o benchmark do mercado, exceto o mercado americano, que faz outro tipo de negociação, principalmente do ponto de vista de tempo, são contratos de 5, 10 anos, às vezes mais. Quem falou, César, que a toda janela de negociação os contratos de direitos precisam duplicar, triplicar, quadruplicar? Bem-vindo, novamente. Vamos lá, hoje uniformizados, né? Uniformizados aqui, enfim. Acho que esse é o ponto que eu tenho questionado e criticado, de certa forma, muito a indústria, que é a má assessoria.
Quem falou? O mau assessor, né? Ou aquele que tinha algum interesse por trás disso. Em geral, a ideia de que você teria... Essa conversa de que teria aumento de janela, aumento de valores na janela, foi dita, foi verbalizada por assessores das duas ligas, né, especialmente dos dois grupos de negociação e alguns influenciadores, né, desse mercado, usando como referência os números de Premier League e de La Liga. Porque no passado recente, as duas maiores ligas, do ponto de vista comercial no mundo, tiveram crescimentos constantes dos valores de negociação, especialmente os internacionais, mas também os locais. Então, para vender um produto que seria algo interessante, porque todo mundo que estava envolvido ia ganhar algum dinheiro com isso, ia ter algum benefício, vendeu-se a ideia equivocada de que você teria constantes aumentos do valor de receita. O Brasil remunera pouco, e aí faz aquela conta convertendo para euro. O Brasil fatura 300 milhões de euros com o futebol e a Liga Francesa já fatura 500. Realidades diferentes, né? Valores monetários diferentes, enfim, tudo mais. Cresce muito, vamos explorar muito o mercado internacional. Quando você olha as análises, e aí, sem falsa modéstia, no relatório convocado, já faz 3 anos que nós mostramos isso. Os crescimentos lá fora, os crescimentos nos mercados de grande porte na Europa, eles aconteceram em certos momentos, já estavam sinalizando estagnação na última renovação. Os direitos internacionais, eles não crescem de uma maneira consistente em nenhuma outra liga que não seja a La Liga e a Premier League. Então, quem vendeu e quem falou isso foi um mau assessor. E o clube, né, especialmente os clubes que têm pouca capacidade de análise e de avaliação de cenários, entenderam e acreditaram nisso. Então, é natural, a gente já dizia, de novo, há algum tempo, que as renovações desse Campeonato Brasileiro não trariam acréscimo, até porque os direitos de transmissão no mundo inteiro estavam em queda, mas venderam uma ideia equivocada de que, não, vamos crescer, vamos transformar na Premier League, vamos faturar 3 bilhões de reais. E aí, ainda mais, complementando aqui tudo que você fez na sua introdução, nós não temos um produto. Nós vamos ter fragmentação em 5 veículos, provavelmente, com identidades visuais diferentes, com horários que foram feitos conforme o interesse de cada grupo econômico, de cada grupo de clubes, sem nenhuma capacidade de transformação dessa quantidade de jogos em produto. Então, assim, era óbvio que, além de tudo que a gente já falou aqui, do próprio mercado, o fato de você não ter um produto para vender, você ter 2 produtos completamente distintos, de certa forma, vai fazer com que o preço seja menor. Né? Não é nem a questão de valor, é de preço. O preço será menor porque o produto é pior. Né? Você tem uma fragmentação não só de distribuição, mas de originação. Enfim, então, acho que esse é o cenário. O cenário as pessoas ouvem os assessores que elas querem. E os assessores, normalmente, para fazer o negócio, por conta das suas agendas ocultas, vão sempre vender aquilo que o comprador quer ouvir e não aquilo que precisa ser dito. Mas aí, César, eu faço aquela pergunta, né? Qual é o problema de você renovar um contrato, eventualmente buscando novas receitas, mas sem garanti-las, sem prometer nada? E, de novo, pode ser que não venha mais dinheiro, pode ser que você empate, pode ser que você tenha apostado em alguma coisa de inovação, usando tecnologia, tentando buscar novos públicos, e você até perca um pouco de dinheiro naquele contrato ou naquele ano. É essa visão mais de transformação e de construção de produto que eu particularmente defendo. Porque, vamos lá, vamos fugir da nossa realidade, que tem várias intangibilidades aí, mas vamos falar de uma fábrica de biscoito tradicional, da receita da vovó, lá de antes da Primeira Guerra Mundial. Ela cresceu, hoje ela tem 100 e poucos anos, ela precisa inovar, ela precisa de novas máquinas, ela precisa de novas receitas, ela precisa atingir novos públicos. O investimento em tudo isso vem antes ou depois? Vem antes. Ela vai tomar financiamento, ela vai tomar risco.
E ela não vai controlar quando esse dinheiro vai retornar. Ela pode se cercar de grandes planejadores, de grandes controllers, e esse dinheiro vai voltar um dia, mas não necessariamente vai voltar no tamanho que ela queria e na velocidade que ela queria. Eu acho que é isso um pouco que falta ao nosso futebol. Esse não é conhecimento, esse entendimento de que futebol é um negócio e não é mais empírico, é científico. Mas para isso, Rafa, precisa que o clube, que os dirigentes tenham capacidade de entender isso que você explicou de uma maneira muito objetiva, simples e direta. Mas eles não entendem. E aí, o que eles fazem? O que você comentou no começo também. Eles querem só mais dinheiro. Eles só querem garantir o dinheiro. E aí que o processo eu vou entregar isso para alguém fazer por mim. Porque eles não têm a capacidade, e é fato, de entender a dinâmica desse mercado. Aí, como é que você vai explicar para ele que ele talvez tenha que, de fato, organizar, investir, talvez ganhar um pouco menos ou ganhar a mesma coisa para construir e crescer no longo prazo? Não consegue. Aí a dificuldade nasce da incapacidade dos players desse mercado não entenderem o negócio que eles têm na mão. Exato. E aí eu acho que a gente entrando mais tecnicamente, até para explicar ao nosso público, que é importante, como é que vai ficar a partir de 2025 o cenário de transmissões. Nós vamos ter garantido jogos na TV aberta via TV aberta tradicional, via Rede Globo e Record. Nós vamos ter o streaming aberto via YouTube/Cazé. E nós vamos ter o streaming pago, parcialmente pago, por conta das assinaturas, via Amazon. E ainda há uma indefinição em relação ao Premiere, que é o pay-per-view tradicional, correto? Quase. Faltou só incluir que na Libra o Premiere já está garantido e na Libra tem a TV fechada também via Sport TV. Então, isso, exato. Esqueci do Sport TV. É um ato falho, que é o nosso querido Sport TV, que faz um trabalho maravilhoso de cobertura do futebol. E eu acho que se os envolvidos forem minimamente inteligentes, eu acho que o Premier tem que alinhar com todo mundo e, de certa forma, garantir também o direito, na minha visão, daquele fã um pouco mais ávido, que gosta de assistir todos os jogos do seu clube, mas gosta também de um bom futebol, de assistir outras partidas com mais tranquilidade. Dito isto, a gente precisa garantir, e aí, para mim, é algo que incomoda muito, porque na nossa empresa co-irmã aqui na Sport Track a gente é data-driven e é, acima de tudo, fan-centric. Então eu tenho um carinho muito especial por quem paga essa conta toda no final, que é o consumidor, que é outra tese que os clubes esquecem, né? Quem paga a conta não é a TV Globo, ou a Record, ou a Cazé. Quem paga a conta não é a Amazon, não é a Bet Nacional, não é o Itaú. Quem paga a conta é o consumidor dessas marcas que compõem com os seus pagamentos, com as suas contas correntes, com as suas apostas, o orçamento de marketing e comunicação desses anunciantes. Porque é pelo faturamento deles que o cara calcula o percentual e sabe onde ele vai poder investir. Então, essa desconstrução do dinheiro é importante também. Por que eu estou dizendo isso? Quem está preocupado hoje, César, com o consumidor, em ajudá-lo a assistir o seu time do coração? E aí eu vou repetir uma história que para mim ficou emblemática. Em um dos nossos episódios sobre direitos, no Campeonato Brasileiro de 2024, a rodada começou no sábado. E eu fui impactado no domingo. E aí o que eu fui ver? Deixa eu ver se o Bahia vai jogar, que horas o Bahia vai jogar. O Bahia tinha jogado no sábado. Aí eu comentei isso com você, lembra? E aí um grande amigo nosso do mercado me mandou uma mensagem: mas a culpa é sua. A Rede Globo divulgou bastante que ia começar o campeonato. Aí eu falei: eu não questiono o trabalho de comunicação e marketing da Globo para divulgar os jogos dela na sua grade.
Eu estou falando que o Campeonato Brasileiro e o meu time não me avisaram que ia ter jogo. É diferente. O ponto de partida do raciocínio é diferente. Primeiro, eu estou pedindo que o dono do campeonato avise aos quatro ventos, em todas as plataformas, para todos os públicos, que vai ter jogo e que vai começar o campeonato. Cadê a festa de campeonato? Cadê a campanha publicitária de lançamento do campeonato? Não é a Globo que tem que fazer. Aí eu estou defendendo a Globo. Não é a Record que tem que fazer. Eles podem fazer, mas no final eles estão defendendo e estão dando publicidade ao direito que eles adquiriram e eles estão focados na audiência deles. E se eu não assisto a Rede Globo, eventualmente? E se eu não assisto a Record, eventualmente? Então, para fechar, tá? O mercado está andando com a carroça diante dos bois. Não sou eu que tenho que correr atrás do meu clube. Meu clube tem que correr atrás de mim. Ele tem que me servir. Porque eu entrego para ele paixão, eu entrego para ele horas, eu entrego para ele dinheiro no final das contas. Então é bastante contundente o que eu estou falando aqui e é proposital. Está errado o modus operandi da coisa. Tem que mudar. Tanto é que, assim, eu sigo, bom, eu acompanho futebol do mundo inteiro. Outro dia eu estava vendo campeonato de futebol feminino da Liga Americana. E eu sigo todas as ligas. E antes do campeonato, eu sou impactado por todas elas nas redes sociais. Eu não preciso, porque eu não vou ficar vendo na TV que eu acompanho, eu não preciso, ainda que as TVs divulguem, mas todas as ligas avisam. Vai começar, falta 3 dias, faltam 2 dias, falta 1 dia. O jogo é esse, o jogo é aquele, veja esse jogo aqui, veja esse jogo ali. Então, assim, você precisa ser informado por quem é dono do processo. A Globo faz porque ela tá vendendo, ela vai vender o produto que ela pagou por ele. Mas eu preciso que o dono efetivo do produto venha até mim e diga: olha, vai começar, o time que você disse que gosta vai jogar na data tal. Enfim, eu preciso ser impactado de fato por isso, para saber exatamente e acompanhar por ali. Eu não preciso acompanhar pela TV ou acompanhar pelo site A, B ou C. Eu vou acompanhar por quem é o dono do produto. Você vai no site dessas ligas todas, elas têm lá uma série de informações, dados, vídeos e tudo mais, que te permite acompanhar por ali. Então, de fato, é isso. A gente precisa que haja um dono. Hoje temos 2 donos e cada um vai fazer a sua divulgação como quer. Então, assim, vai ser uma grande maravilha acompanhar o futebol brasileiro a partir do ano que vem. E aí, só para fechar esse bloco, não é uma crítica aos parceiros de mídia, ao contrário, eles fazem um belo trabalho. Inclusive, a Globo faz um excelente trabalho. Mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é: quem são os jogadores que vão jogar? Qual é a grande estrela? Qual é a grande expectativa? Qual é a grande aposta? Qual é o posicionamento do Campeonato Brasileiro do ponto de vista de marca? Qual é o filme publicitário? Qual é a história que o Campeonato Brasileiro está me contando? Porque a Champions League faz isso, a La Liga faz isso, a Premier League faz isso. Você tocou num ponto aqui que parece meio subliminar, mas qual é a identidade visual do Campeonato Brasileiro? A Globo, quando tinha a transmissão da Champions League, ela cedeu. A identidade visual e a apresentação, a abertura, o encerramento era conforme a UEFA queria, porque está no pacote, né? Mas a UEFA exigia, porque ela era a guardiã da competição. E o que a gente está falando aqui, César, não é nada demais, tá? Nada demais, não é uma novidade para o mercado. Não deveria ser, né? Talvez para a cabeça de alguns, especialmente dirigentes de clube, porque eles não entendem, eu vou reforçar, eles não entendem como funciona o mercado. Eles não entendem a realidade. Então, eles já estavam acostumados a entregar tudo para a Globo, para a CBF. Então, a CBF organiza tudo e é alguém de quem eu vou reclamar. Entrega para a Globo fazer a divulgação e criar a identidade visual e está tudo certo porque ela é capaz de fazer isso. Só que você não é dono do seu produto. Você vai terceirizando a estrutura e fica refém simplesmente da grade usual, do dinheiro que é pago, das antecipações que são possíveis de fazer. Esse é um outro efeito da fragmentação. Quem antecipa o quê, para quem, uma necessidade normal de mercado. Enfim, a hora que você fragmenta desta forma,
você perde o controle sobre o produto que deveria ser seu. Pois é. Agora, vamos entrar aqui no lado bom desse papo, né? Já fizemos aí as críticas e as sugestões possíveis. Algumas não vão ser efetivadas, porque nós não temos a liga, nós não temos o guardião e o defensor do campeonato ainda, né? A gente conversava antes de começar que não acreditávamos na liga como ela foi negociada recentemente, mas em algum momento a liga vai sair, eu acho que não há alternativa. E digo mais, viu? Eu acho que estaria chegando a hora para a própria CBF incentivar a liga. Mas isso é uma outra conversa, é um outro episódio. César. Segura um minuto, já volto. Pausa. Tempo. Pausa. Pessoal, o César teve que sair. A gravação é gravação, mas nós não vamos editar, nós geralmente não editamos, nós deixamos aí algumas intercorrências que acontecem gravadas e não editadas para que vocês participem também das nossas dificuldades na transmissão. Mas ele já está de volta. Aqui a gente tem que cobrar escanteio, cabecear, ainda ser um goleiro que defende. Mas enfim, estamos de volta aqui. Tá bom. Agora vamos para um outro desafio e uma outra novidade no mercado, que é como o mercado publicitário ia reagir a essa fragmentação. Eu estou aqui cheio de anotações e me parece que, a gente vai falar de um a um, mas me parece que o mercado publicitário ele comprou a ideia. E tem várias razões para isso. Porque é uma mídia que entrega, são preços diferentes, etc. Mas antes da gente entrar na análise, sendo honesto, tá? Como você sempre foi e sempre é, qual era a sua expectativa em termos de reação do mercado de publicitário de anunciantes para essa fragmentação? O que você pensava antes dele se definir aí nos últimos dias? Eu sempre achei que haveria mercado. É claro que no preço certo haveria, porque é um pouco daquela lógica de que, especialmente, vamos pensar que a Globo tinha 2 pacotes, né, o seu pacote de TV aberta e o pacote de Sport TV, e aí você tinha um monte de marcas, isso tem uma limitação, tinha um monte de marcas que queriam estar vinculadas, né? Ela tem um banco, ela tem uma empresa de bebida, uma marca de bebidas, uma marca de produto de eletrodoméstico, enfim, de varejo, e tem tantos outros players que gostariam de, como você comentou, de estar vinculado a um produto que entrega, que retorna. A hora que você abre, é claro, você nunca vai ter o mesmo alcance, a mesma capacidade de entrega que a Globo tem, por tudo isso que a gente já falou em outros episódios. Mas você tem um caminho. A Record hoje, e mesmo a Cazé, quando a gente fala Google, é Cazé, né? É Live Mode. Tem hoje uma programação, especialmente de futebol nacional, que cobre ali o ano inteiro, né? Tem Campeonato Paulista, tem agora o brasileiro, então você vai ter uma grade inteira. Você tem capacidade de entrega, você tem produto para vender. E aí você vai ter quem pague aquilo que é possível retornar. Então, eu sempre achei que, nesse sentido, o mercado reagiria bem. Talvez ele tenha reagido mais rapidamente do que eu imaginava, mas eu esperava que reagisse, e agora, nos preços certos, certamente você vai ganhar aqui, começa a ganhar tração ao longo do tempo, conforme você vai se desenvolvendo na relação marca-parceiro de mídia. Do meu lado, eu de fato eu esperava essa reação, porque eu nunca olhei pelo ângulo que se repete muito na geração de conteúdo, principalmente na mídia tradicional. É sempre aquela polarização de jogar um contra o outro. O clube contra a televisão, uma televisão contra a outra, vai bater o dinheiro, não vai bater o dinheiro, vai aumentar, não vai aumentar. E você conhece a minha postura. Essa polarização que vem aí da política de alguns anos, ela está emburrecendo a população e está empobrecendo o debate, o discurso. Na minha visão, nunca se tratou de ganhar mais ou menos dinheiro. Se tratou de se adaptar ao mercado. Porque a gente precisa fazer uma recapitulação, né, César?
nos últimos 5, 6 anos, a Globo se distanciou um pouco do futebol, do ponto de vista geral. Parece que ela... E até da Fórmula 1 também, que sempre foi um grande produto. Parece que isso está mudando um pouco de novo. Então está esquentando um pouco isso. Por conta desse afastamento, outros players surgiram. E aí eu tenho dados reais e proprietários sobre isso no Sport Track, de que outros canais, como a Band, o Record, o próprio SBT, né, começaram a construir as suas audiências direcionadas ao consumo de esporte, ao consumo de futebol, ao consumo de Fórmula 1. Então isso é uma trajetória que precisa de continuidade. Então eu, de fato, eu esperava que o mercado reagiria bem, que cada um dos novos players venderia os seus pacotes, e aí, claro, cada um tem um preço, porque isso essa precificação ela é técnica, via CRM, via alcance, via volume, via frequência. Então não há um problema nisso. Então, para mim, não foi espanto nenhum. E eu acho que isso precisa ser debatido no mercado, porque agora nós temos 7 pacotes na Globo, 5 pacotes na Record, 6 ou 7 pacotes na Cazé. Nós temos talvez o triplo de marcas que podem publicitariamente se aproximar do futebol, entender essa construção de marca, e aqui que está o meu ponto. É aqui que vem o dinheiro a mais no futuro. É você ter mais marcas que têm interesse em estar associado ao futebol, seja como parceiro de patrocínio, seja como parceiro publicitário. Uma coisa que nós não temos no Brasil é uma marca que, só temos uma, na verdade, é uma marca que tenha direito de dizer eu sou o patrocinador do Campeonato Brasileiro, nós temos o Campeonato Betano. É a única marca que pode fazer isso, né? E é uma venda feita pela CBF, não é uma venda feita pelos clubes ou pela competição. Então, ainda tem muito a ajustar, mas eu acho que vale essa reflexão de que só vai aumentar se a gente tiver mais gente interessada. É óbvio. A gente está falando aqui o óbvio. Sinceramente, para te devolver a palavra, às vezes eu tenho até vergonha de falar algumas coisas. Porque talvez o bobo seja eu. Porque não é possível. Porque, assim, de novo, é só estudar um pouquinho outros mercados, né? É natural. A hora que você fragmenta, e aí é só a questão da fragmentação associada a este tema, quando você tem uma condução de venda única, você vai fragmentar por veículo. Então, vai ter uma TV aberta, vai ter uma TV fechada, vai ter um streaming, enfim, vai ter um pacote de pay-per-view, eu não sei. Mas você vai fragmentar da forma que for melhor para a divulgação do seu produto. E cada vencedor de pacote, quando não acontece de um único vencer tudo, vai negociar seus direitos comerciais individualmente. Que é o que está acontecendo agora. A diferença disso no mercado hoje é que até 2024, até esse ano, era um player só que vendia tudo. Tanto é que ele tem tanto mais capacidade de entrega que ele era sozinho, ele pagava toda a conta do futebol brasileiro. Agora, com a fragmentação, com a divisão em 2 blocos, esse mesmo player continua com a sua força pagando uma conta sozinha, e o outro lado não é que foi vender, e aí essa é a minha crítica nesse momento. Não é que foi vender ali de uma maneira estruturada, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo. Ele simplesmente teve que fragmentar para conseguir chegar no dinheiro que prometeu aos clubes. Então, aí é que agora, nesta construção fragmentada, que traz marcas para cada um das formas de distribuição, é que vai se perceber que é possível, sim, aumentar o valor, atingir mais público pela diversificação, e aí, sim, todo o processo vai ganhar corpo no tempo, mas no tempo. Então, assim, nós estamos fazendo de uma maneira atabalhoada, até porque ainda não foi fechado todo mundo, nós estamos aqui há 45 dias do início da temporada e nem todos os veículos foram fechados. Foi feito de uma maneira atabalhoada, mas com o objetivo correto. Buscar novos públicos, atrair novos parceiros comerciais e aí fazer esse bolo crescer com o tempo, como foi o que nós falamos no começo. Você pode não ter crescimento ou perder num primeiro momento, mas mirando o futuro, um futuro de mais dinheiro, de mais receita, de mais relacionamento, vínculos que podem ser
benéficos para os clubes individualmente no futuro. E aí eu queria já nessa parte final, como a gente combinou, mudar um pouco o tom e fazer aqui algumas brincadeiras legais, porque quando a gente olha os players que apareceram aqui no line-up de marcas, não de clubes nem de jogadores, a coisa está bem interessante. Vamos lá. Globo tem, vamos lá, Amazon, Ambev, Bet Nacional, Itaú, Natura, Stellantis com Fiat e Jeep, e aí tem mais uma cota a ser renovada via Dorflex ou uma outra marca que chegue. A Record está com Amstel, Sporting Bet e Estrela Bet dividindo uma cota, GM e Burger King. E a Cazé está com um line-up, fantástico. Casas Bahia, Ipera, Claro, PagBank, Stellantis, Unilever e McDonald's. Só que aqui tá um barato. Porque aqui eu vou mudar o raciocínio para a gente brincar um pouco. Vamos pensar que essas marcas elas estão se aproximando do futebol, mais marcas, e elas querem construir o seu posicionamento, querem construir os seus atributos e, claro, acima de tudo, esses caras querem vender, né? E aqui nós temos, do lado da Globo, Bet Nacional, do lado da Record nós temos Sporting Bet e Estrela Bet, nós temos Burger King e nós temos McDonald's, sabe? Tá muito interessante aqui o line-up do ponto de vista de concorrência entre as marcas. Nós temos Amstel com Record e nós temos Ambev com Globo. E aqui, para mim, o maior barato é monitorar tudo isso, porque esse resultado é real, esse resultado é monitorado por várias empresas, inclusive com investimentos milionários, né? Ambev e Amstel tem Nielsen, medindo ali na casa decimal a venda de cerveja. Eu estou muito curioso para acompanhar ao longo dos próximos anos como vai ser essa construção. Você falou bem, o pacote da Globo é mais caro porque entrega muito mais. Os outros são mais baratos, mas há uma construção de marca. E aí tem uma coisa importante, que nem Globo, nem Record, nem Cazé, nem os clubes controlam. É como, no seu mix maior de comunicação e marketing, as marcas vão trabalhar esse investimento. Porque a Ambev não só compra o pacote de mídia, como ela tem parceria com boa parte dos clubes. O que a Amstel vai fazer? Vai ficar só na mídia ou vai se posicionar de alguma forma? Que coelho da cartola ele vai tirar para não ficar só na mídia? Então, assim, eu queria debater com você e brincar um pouco aqui, porque é muito interessante, e quanto mais essas marcas fizerem, melhor para o futuro do futebol. Primeiro que vão renovar e possivelmente, eventualmente, no futuro, podem renovar por um valor maior. Isso me encanta, essa é a parte que eu mais gosto. E é bacana ver essa comparação, porque o McDonald's já participa do futebol, mas no nível muito superior, que é patrocinando a FIFA, né? A FIFA, Mundo, aquela Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Então, ela desce para um nível mais próximo do torcedor, que é patrocinar o Campeonato Brasileiro. E aí tem a concorrência com o Burger King do outro lado. Você tem duas marcas de automóvel, mas a Stellantis em dois veículos diferentes para pegar os dois grupos econômicos, né, os dois grupos de negociação, e a GM no meio aqui tentando cavar o seu espaço que já foi dela na Globo no passado. Né? As Casas Bahia já teve na Globo, agora tem outro player, justamente isso que a gente está falando. A Amazon como patrocinador aqui do lado, mas podendo comprar um pacote da outra liga, enquanto detentora de direitos, enfim, aqui vai ter uma grande... E aí são sacadas interessantes, né? Você se vincula numa parte da liga enquanto patrocinador e na outra enquanto divulgador, né? Enquanto alguém que vai entregar o conteúdo. Enfim, aqui a gente tem um banco só, essa foi minha curiosidade. Só tem o Itaú, que já está há anos, e aí é a questão de fato de uma entrega maior. O Itaú segue aqui na Globo. Mas vai ser bem curioso, as marcas de aposta, cada uma com o seu espaço. Então, eu acho que a gente vai ter aqui de novo
Isso no futuro, quanto mais o futebol e o esporte de forma geral, isso a gente tem visto já acompanhando os mercados fora, especialmente o mercado americano, que eu nunca gosto de fazer grandes comparações porque é um bicho completamente diferente. Mas o mercado de esportes de forma geral no mundo todo, ele tem ganho tração e atenção de investidores, de mercado de marketing publicitário, justamente porque ele consegue ter um engajamento das pessoas muito maior do que outros segmentos. Né? Não é à toa que as empresas de streaming todas estão migrando para tentar, de alguma forma, se apoderar ali de um pedacinho de uma liga aqui, de um jogo lá, porque ele gera muito mais engajamento recorrente do que uma série ou outra que tem fases. Então, vai ser muito bacana acompanhar esta evolução, especialmente em 25, para entender qual foi o impacto e como essas marcas conseguirão permanecer ou se interessarão em permanecer para 26, 27, 28, para que a gente crie, de fato, um ecossistema maior até de marcas envolvendo o esporte. Quer ver outro ângulo muito interessante? Né? E aí, de novo, dando corda a esse lado mais lúdico e mais criativo do nosso debate, imagina os departamentos comerciais, especialmente de Record, Cazé e eventualmente de Amazon, nesse cenário. Porque Itaú já foi anunciante da Record também, recentemente no Campeonato Paulista. Então ele pode comprar o pacote da Record também, fechar o cerco para um banco concorrente. E um segmento que tem estado no futebol nos últimos anos. Seja com bancos tradicionais, como Caixa, como Banrisul, como BMG, seja com bancos digitais, como o Banco Inter, B2S e outros bancos, o próprio BRB no Flamengo, com o seu banco tradicional e o banco digital. Então, essa composição, e aí você falou dos Estados Unidos, nos meus 2 anos de Estados Unidos, esse jogo de war, de conquista de territórios e de bloqueios de território, é o mais legal lá para eles. Então, isso varia muito, claro, o posicionamento de cada marca naquele momento, o que é que ela quer. Então, você tocou num ponto bastante interessante. O McDonald's comprar mídia no Campeonato Brasileiro é bastante interessante, porque o posicionamento era outro. Mas é mídia, não é patrocínio. Então, tem pontos aí que o McDonald's, na sua estrutura de marketing e comunicação, precisa atingir, tem suas metas e seus objetivos. Então, esse jogo estratégico comercial, né, de prospecção e de contar histórias para atrair marcas, para mim é o que mais interessa. E olhando o line-up aqui da Cazé TV, tá bem interessante, com marcas bem bacanas, como Casas Bahia, Ipera, Claro, o próprio McDonald's, a Stellantis, que está na Cazé e está na Globo. Então, assim, como a Record reage, a Record vai vender mais cotas, vai ficar com essas. Então, que tipo de trabalho esses caras estão fazendo internamente? Eu gosto muito de olhar essa estrutura comercial para ver a inteligência que está sendo criada, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, olhando um pouco esse cenário, ampliando um pouco mais, né, se a gente fosse dividir entre os players dessa estrutura, entre clubes, veículos de transmissão, veículos de mídia e marcas, quem ganhou na prática foram as marcas, né? Os clubes vão receber ali mais ou menos o mesmo dinheiro, e aí se eles vão ter mais ou menos exposição para as suas marcas, é algo que vai se monitorar. A Globo entrega uma audiência, eu não sei o quanto Record, Cazé e Amazon vão entregar, mas enfim, essa é uma avaliação que tem que ser feita aqui no tempo, até porque você vai construindo essa relação das TVs com o torcedor, mas o clube está ali mais ou menos dado. As redes, claro, Cazé, Record, mesmo a Amazon de alguma forma, ganham espaço porque tem um produto para entregar, e é aquilo que a gente falou, hoje elas têm uma grade para o ano inteiro. Só que as marcas é que ganharam muito mais possibilidade de se colocar no mercado, né, de se associar ao futebol no Brasil, que é o grande esporte local, que elas não tinham. Então, ou você entrava nos pacotes que a Globo vendia, nos 2 aberto e fechado, ou você ficava de fora. Hoje não, hoje você tem os 2 que a Globo vende e você ainda tem mais 2 ou 3 que são oportunidades para você trabalhar a relação. Então, o grande ganhador, na minha visão, deste processo todo, são as marcas, que vão ter a capacidade de se vincular ao esporte, ao futebol, de uma maneira muito, muito direta,
coisa que muitas delas não tinham ou tinham perdido no meio do caminho. E tem uma outra coisa aqui que eu estava olhando aqui na minha base de dados, que é muito interessante. Já tem uma rivalidade entre, por exemplo, Record e Cazé. Porque, claro, McDonald's já foram anunciantes da Record em 2023. E hoje, claro, e McDonald's estão alinhadas na Cazé. Claro, isso não impede que eles tenham a renovação com a Record. Mas é interessante começar a entender também, sentando na cadeira das marcas, o que elas estão buscando, o que elas estão mostrando para a gente no mercado quando elas compram 2 pacotes, quando elas compram um só, quando elas optam por renovar com a Globo sem titubear, porque, claro, é vultoso, né, o investimento. Você para olhar isso, César, ou você vê o jogo mesmo e acabou? Eu acompanho, eu monitoro, eu vejo isso eu vejo as propagandas, tá? Exceto se tiverem 2 jogos ao mesmo tempo com horários diferentes, onde eu consiga pegar uma parte de um ou uma parte do outro, eu acompanho tudo, toda a estrutura para ver quem está, quem não está, quem patrocina, quem não patrocina. Eu gosto de ver isso nas competições que eu acompanho. E aí é curioso lembrar que Record e Cazé vão transmitir o mesmo jogo. Então, na verdade, você está com o mesmo produto duplicando a quantidade de exposições, né? Diferente da Globo, que vai ter o produto dela, aqui você vai ter as duas divulgando a mesma partida. Então, no fundo, você tem ali a exposição dividida por 2, mas com muito mais marcas, né, acessando o mesmo jogo, acessando a mesma exposição. Essa também é uma característica deste novo formato de transmissão que nós vamos ter aqui. Enfim, eu tenho críticas e tenho reconhecimentos em relação a esse processo, mas esse claramente é um ganho. Você traz mais marcas para dentro da estrutura e essas marcas podem, no longo prazo, investir ainda mais, percebendo o ganho e o benefício de estar associado ao futebol. Aí, só para fechar, nós estamos chegando no nosso tempo. Eu estou curioso para ver essa divisão de jogo, mesmo jogo em 2 plataformas, porque ela traz uma oportunidade também de trabalho para essas plataformas. A Cazé já faz muito isso, você citou aqui, né? Está gerando a sua grade, está gerando uma programação em torno do esporte, enriquecendo o ao vivo. A Record ainda está começando nesse processo, mas também tem investido nisso, que esses caras vão ter que gritar bem alto: assista o meu jogo na minha plataforma, né? E honestamente, aqui vai ficar um insight para o mercado. Eu não faço mais a distinção entre TV aberta, TV fechada, streaming ao vivo, streaming pago, segunda tela, terceira tela. Eu acho que hoje, do jeito que a internet está acessível e confiável, eu acho que você pode muito bem assistir televisão no celular e acessar a internet na televisão. Esse é o meu até logo, porque é isso que a gente tem que pensar agora. As TVs conectadas, você está acessando a internet. Tem gente que não tem nem mais TV aberta e nem TV por assinatura na televisão. Tem a conectada, acessa tudo via streaming. E assiste o que quiser. No celular, a gente comprava o celular para telefonar. Hoje a gente compra um celular e mexe no nosso pacote para ter acesso a dados. E quando liga pelo WhatsApp, não liga pelo telefone, ainda tem isso. Então, eu acho que essa percepção que se pesquisou muito nas últimas 2 décadas sobre primeira tela, segunda tela, fragmentação da atenção, tipos de público, eu acho que isso tudo vai entrar num grande balaio e no final é a qualidade daquele conteúdo, daquelas pessoas que estão construindo aquele momento ali único, exclusivo para você, que vai valer a pena. Porque hoje
é igual você assistir na Cazé TV e assistir na Record do ponto de vista de tecnologia, de acesso. Essa é a minha mensagem final para que a gente pense, para que a gente reflita e que gere mais conteúdo. E você, Cezão, o que é que você acha sobre isso? Eu concordo e eu acho só que, do ponto de vista, e aí dentro daquilo que a gente está trazendo, e comparando um pouco com os mercados que eu vivo aqui na Europa, os mercados aqui eles são muito das TVs, dos pacotes fechados. Seja o streaming via DAZN, seja via Sky, via, enfim, Telefônica na Espanha, via Sky na Itália e na Inglaterra, ou via Sport TV aqui em Portugal. Os pacotes são fechados, então você tem uma limitação no acesso do público aos jogos, né? Inclusive, do ponto de vista de exposição de marcas, né, você também tem uma limitação. Você não atinge 100% da população, você atinge 10, 12, 15, 20% da população. O Brasil está construindo, já é histórico isso, mas vai com estas movimentações, vai reforçando a ideia de que o futebol é um produto gratuito para o torcedor. Cada vez mais você vai ter essa sensação de que é possível acompanhar o futebol gratuitamente. E aí depende da origem, porque o que vai importar é o tamanho da tela que você está vendo, né? Ou é a TV, ou é o celular, ou é o tablet, enfim, não importa onde é o computador, é gratuito, está ali disponível. Talvez a gente não mude mais, ou não mude por um formato pago, e o formato pago vai ser sempre um formato secundário, para quem quiser ter acesso a todos os jogos, o que significa que para as marcas, elas sempre terão uma possibilidade, uma capacidade de alcance muito maior no Brasil, muito grande, ser tudo gratuito, do que o paralelo europeu, que é tudo fechado. Não é à toa que nos Estados Unidos você tem muito do esporte divulgado em TVs abertas, em canais abertos, que é justamente para você entregar para a marca um alcance maior. Então, o que eu vejo estamos consolidando, pelo menos por enquanto, eu acho que é um modelo. Que vai ser, claro, um modelo de divulgação gratuita do futebol. O futebol vai ser sempre gratuito. Pode não ter 100% das partidas, e aí quem quiser vai pagar lá o seu pay-per-view, mas a divulgação será sempre gratuita e a gente está fechando esse modelo como um modelo consolidado historicamente, mas ratificado aqui, mesmo com essa nova disposição de transmissão. Bom, pessoal, fechamos o episódio 16, um episódio diferente, um episódio mais divertido, um episódio esperando ansiosamente e de forma bem otimista o futuro do ponto de vista de marcas, da construção de um futebol fragmentado, sim, mas que vai se calibrar para atender todos os players. Fica aqui o meu abraço. Mais uma vez, César, obrigado. Você se despede hoje da turma. Grande abraço e tchau. Valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Prometemos não seguir aqui com um delay tão grande entre um episódio e outro. Na sequência, a gente já grava um próximo. Vamos tentar, de fato, discutir, debater desse jeito mais leve, mais tranquilo, toda essa nossa indústria que cresce e que precisa de maturidade ali para continuar se desenvolvendo. Um abraço a todos aí.